Seja muito bem-vindo ao canal Manual do Pregador. Nesse vídeo você vai encontrar 7 dicas de como memorizar o sermão, sem precisar ficar lendo o esboço, e terá mais liberdade para pregar a palavra de Deus. Como memorizar o sermão? 1. Conheça bem e memorize bem a passagem ou texto bíblico dos. Como memorizar o sermão? 1. Conheça bem e memorize bem a passagem ou texto bíblico do sermão. Para uma boa memorização do sermão é fundamental conhecer e memorizar, primeiro, o texto bíblico que será a base da sua pregação. É importante começar a memorização pela passagem bíblica porque toda a sua argumentação do sermão é norteada por ela. Se você conseguir, no mínimo, memorizar o versículo ou passagem bíblica do seu sermão, certamente, já poderá notar um pouco mais de liberdade na pregação. Então, o primeiro dever de casa é esse: memorize a passagem bíblica do seu sermão. Como memorizar uma narrativa bíblica? Todos nós contamos histórias o tempo todo. Em conversas informais, como no café da tarde, na maior parte do tempo, o que fazemos é contar histórias. Somos naturalmente contadores de histórias. A grande ideia é levar esse dom natural que existe em você para a sua pregação. Porém, infelizmente nós não sabemos expor uma passagem narrativa. Se tratarmos a passagem de Davi e Golias como lemos Romanos, mataremos a história, perderemos o interesse do público em nos ouvir e, ainda, teremos grande dificuldade de memorizar a passagem. Portanto, uma dica para a memorização de uma narrativa é imaginar a cena, envolvendo-se com ela. No caso da narrativa de Davi e Golias, imagine o tom de desprezo de Davi quando ele diz: "Quem é esse incircunciso filisteu para desafiar o exército do Deus vivo?" Você precisa meditar e mergulhar emocionalmente no texto de tal forma que a história ganhe vida em cores e sons. Se você tentar apenas recitar da história como um homem tentando se lembrar de uma lista de compras, acabará esquecendo alguns detalhes e colocando seu público para dormir enquanto conta a história. O que fazer se o texto não for narrativo e eu não conseguir decorá-lo? Embora a maior parte da Bíblia seja narrativa, isso não significa que você vá pregar sempre nesse tipo de texto. E, honestamente, as passagens narrativas são mais fáceis de memorizar. No entanto, há algo que podemos fazer para facilitar a nossa tarefa quando não conseguimos memorizar o texto. Supomos que você tenha que pregar em Romanos 12, 1 a 8, por exemplo, e não tenha decorado todo o texto. Então, basta deixar a Bíblia aberta e ir explicando verso por verso até a conclusão da mensagem. Neste caso, o esboço de consultas será o próprio texto bíblico. Haja vista, esse método é muito usado por pregadores. Por último, se tiver que mostrar vários textos da Bíblia para a igreja enquanto prega, você pode fazer uso de um data show. Esse também é uma forma de se livrar das anotações e ter mais liberdade na pregação. 2. Faça o seu manuscrito. Um outro processo necessário e importante para a memorização do sermão é a elaboração do manuscrito. Chamo de manuscrito a organização de todo o discurso do pregador. Basicamente tudo que o pregador irá falar fica registrado no manuscrito. Não há limites de páginas para ele. Ele é um tudo mesmo, sem resumo. À medida que você estuda o texto do sermão ou o seu assunto, vai registrando tudo que for proveitoso no manuscrito. Chamava isso de tempestade de ideias. Mas, na verdade, é tudo que você, direcionado pelo Espírito Santo, tiver como ideia para colocar no seu sermão. No manuscrito você pode colocar as ilustrações do sermão, os textos bíblicos que possam acrescentar solidez à sua pregação, explicações sobre usos e costumes da época, palavras-chave do texto, explicação do sentido original das palavras, etc. Para auxiliar a memorização, aqui, no manuscrito, você já deve organizar as ideias em tópicos e subtópicos. Separar o que deve ficar na introdução, desenvolvimento e 3. Faça o esboço da pregação. O esboço da pregação é o resumo do manuscrito. Ele terá exatamente a mesma estrutura do manuscrito. Os tópicos e subtópicos do sermão serão os mesmos, porém, agora, muito menores. Quanto menor forem os pontos do seu esboço de pregação, melhor será o seu resumo. Se você tem, por exemplo, um manuscrito de 10 páginas e dele faz um esboço de meia página, isso indica que conseguiu memorizar uma boa quantidade de informação. Contudo,
Não há limites para se resumir. Quanto mais melhor. Se conseguir memorizar praticamente, poderá ter apenas 3 frases ou palavras, por exemplo. Obviamente, quase ninguém leva para o púlpito um esboço desse tipo. No entanto, não fique neurótico com isso, pois com o tempo e prática, você vai fazer esboços de pregação cada vez menores e será mais espontâneo no púlpito. Vale ressaltar que nessa etapa você não precisa memorizar palavra por palavra, mas deve saber explicar as ideias por trás de cada frase inserida no esboço de pregação. Então, faça o seu esboço, sem precisar memorizar o manuscrito minuciosamente. Atenção! Não precisa memorizar palavra por palavra do manuscrito. No entanto, saiba explicar o que cada frase do esboço da pregação representa nas anotações de origem. 4. Memorize o esboço da pregação. Esse sim você deve decorar palavra por palavra e, se possível, até pregar sem nem passar o olho nele. O normal é, no máximo, o pregador somente bater o e já saber por onde continuar a mensagem. Uma dica para memorizar o esboço é recitar na mente como que se estivesse querendo falar. Imagine-se falando para as pessoas um determinado tópico. Então vá de tópico em tópico fazendo isso. É importante dizer que, caso tenha algo que considere importantíssimo falar, mas não conseguiu memorizar, anote no esboço para não correr o risco de esquecer. 5. Define e memorize o tema central do sermão. O tema central é o assunto do seu sermão. Toda a estrutura do sermão está relacionada a ele. Como sabemos, nossa mente aprende e guarda as informações. À medida que estiver lendo o esboço para memorizá-lo, sua mente irá associar as informações ao tema. Portanto, para pregar com mais liberdade, será indispensável definir e memorizar o tema central. 6. Memorize o objetivo prático do sermão. O objetivo prático é a aplicação do sermão. É o que você quer que as pessoas façam ou creiam depois de ouvir a mensagem. Todo o esforço do pregador tem por finalidade alcançar o objetivo do sermão. Portanto, não deixe de memorizar o objetivo do sermão para tê-lo em mente enquanto estiver pregando e saber onde quer chegar. 7. Um exemplo de esboço de pregação. Segue um exemplo de como ficará o seu esboço de pregação. Tema: o que precisamos fazer em tempos difíceis. Texto base: Isaías 6:1-8. 1. Precisamos ver o que Isaías viu. 6.1-4. A. Ele viu a posição de Deus. 1. B. Ele viu os atributos de Deus. 2 e 3. C. Ele viu a presença de Deus. 4. 2. Precisamos sentir o que Isaías sentiu. 6.5-7. A. Ele sentiu a sua própria condição. 5. B. Ele sentiu a sua própria purificação. 6 e 7. 3. Precisamos dizer o que Isaías disse. 6-8. A. Ele disse: estou disponível. Posso ir. B. Ele disse: me envia. Eu quero ir. Perceba que o esboço de pregação está totalmente resumido, e que é muito mais fácil memorizá-lo assim. Conclusão: em resumo, a chave para uma pregação esboço não é ter uma memória extremamente boa, que possa ajudá-lo a memorizar um sermão de 45 minutos palavra por palavra, mas memorizar um esboço eficaz e depois aprender como ampliar os pontos principais confiando no poder do Espírito Santo. Na descrição desse vídeo, você vai encontrar o link para o curso completo de como pregar a palavra de Deus de forma a impactar o coração das pessoas que estão te ouvindo. Muito obrigado.